Você vai assistir agora uma mensagem que vai transformar a maneira de você enxergar o Evangelho da Graça de Deus. Junte-se a nós e compartilhe com seus amigos. Vamos falar hoje, irmãos, o nosso tema é Há Poder na Unidade. Vamos falar isso juntos? Faz dias que eu não digo, vamos repetir, né? Vamos dizer isso junto, irmão? Lá. Há poder na unidade. Então, se você prestar atenção nas cartas de Paulo aos Coríntios, você vai perceber algo principal nas cartas dele, à igreja de Corinto. Você vai ver que ele trata, a maioria das vezes, de relacionamentos entre a igreja, relacionamentos da igreja, dos irmãos. Isso nós vemos aqui que havia em uma igreja que se considerava espiritualizada, muito espiritual. Uma igreja que se considerava muito espiritual, ela não conseguia manter a comunhão entre os membros daquela igreja, entre os irmãos. Nós vemos uma grande diferença, pessoas que faziam dentro da igreja facções, grupos, pessoas que elas tinham a visão dela, os olhos dela nos dons, mas não conseguiam enxergar um irmão necessitado. Ela tinha os olhos dela nos dons espirituais, os olhos dela nas coisas que eles consideravam espirituais, mas não tinham os olhos deles nos irmãos que estavam precisando de ajuda. E semana passada nós falamos aqui um pouco sobre isso, e eles vinham, os irmãos vinham, e eles tinham a festa ágape, vinham para o culto, e essa festa ágape, juntamente com a ceia, muitos traziam alimentos, todos traziam alimentos, né, ou a maioria, quem tinha, e traziam bebida. As pessoas, aqueles que traziam, comiam e bebiam, comiam muito, bebiam muito, e iam embora para casa. Quem não trazia nada, não comia nada, não bebia nada, ia embora para casa, porque os irmãos que traziam não repartiam, não compartilhavam o que tinham. Então uma igreja tão espiritualizada, que se considerava espiritual, mas não conseguia enxergar os irmãos necessitados dentro da igreja. E nós vemos que além disso, além desse relacionamento e essa indiferença com os menos favorecidos, eles ainda tinham uma diferença entre eles de doutrina dentro da igreja. E nós vemos 4 grupos de pessoas dentro da igreja. Olha só, os 4 grupos que haviam ali. Versículo 11, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vocês. Tem pessoas que, às vezes, ela confunde, a palavra lá fora se chama ser puxa-saco. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que há coisas para manter a obra de Deus protegida, que se chama lealdade, que era os irmãos da casa de Cloe tinham com Paulo. Então a Bíblia diz que ele foi informado. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não vou fazer fofoca. É uma grande diferença, fofoca e lealdade, para manter a unidade do corpo. A casa de Cloe informou Paulo de que os irmãos estavam divididos. Paulo escreve a carta dizendo: olha, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vocês. Versículo 12, me refiro ao fato de que cada um de vocês estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. 4 grupos. Uns diziam assim: não, meu líder é Paulo, meu pastor é Paulo. Outros: não, meu pastor é Apolo, eu quero saber de Apolo, não quero saber desse Paulo aí, doutrinas estranhas, né, de Paulo, falando do Evangelho da Graça. Não, meu é Apolo. O outro grupo na igreja dizia: meu líder, meu pastor é Cefas. E tinha aqueles, como tem hoje também, que diziam assim: meu pastor é Jesus Cristo.
É os 4 grupos. Eu vou ler de novo para você ver. Olha só o que ele diz assim. Me refiro ao fato de vocês dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Então, tinha essas facções na igreja, essas divisões. E o apóstolo Paulo vem para eles. Durante toda a carta, ele discorre um assunto que sempre leva ao relacionamento. Tanto é que no capítulo 13, ele fala de amor. Ele está falando de dons, mas ele fala de amor como maior que os dons. O apóstolo Paulo sempre está levando aos relacionamentos. Preste atenção no que eu vou falar para você. Daqui a uns dias eu vou pregar só sobre isso, e você já vai ter uma base para entender a mensagem. Inclusive eu mostrei para o Cris aqui algumas coisas que eu anotei, fiz anotações rápidas que foi vindo a revelação, o entendimento dos textos, eu fui escrevendo à mão mesmo aqui, rapidamente. Agora eu vou compartilhar um pouco com vocês, daqui a alguns dias eu vou pregar sobre isso. A espiritualidade, irmãos, ela é muito confundida no meio da igreja. As pessoas confundem espiritualidade. Na verdade, a maioria da igreja não sabe o que é espiritualidade. A igreja acha que ser espiritual é você ficar isolado em jejum, no monte, dias. Aí o camarada chega na igreja, o pastor, o bispo, o apóstolo, ele diz: meu Deus, deve estar cheio da unção, ficou 7 dias no monte. Deus vai fazer coisas incríveis. Por quê? Porque foi para o monte, ficou 7 dias jejuando, foi para Israel, pisou na terra santa, foi lá no túmulo de Jesus, foi não sei aonde, fez não sei o quê. E a pessoa é considerada no meio da igreja como alguém super, mega, hiper espiritual, porque fez essas coisas. Agora olha no Antigo Testamento e no Novo Testamento a espiritualidade. No Antigo e no Novo. No Antigo Testamento, as pessoas iam até o sacerdote, levavam, muitas vezes a sua oferta era um animal. O sacerdote, para representar o povo, ele deveria apresentar a oferta a Deus, e uma parte da oferta que ele recebia, deveria, não era opção, ou se ele quisesse, ele deveria comer uma parte da oferta, para representar o povo diante de Deus. E isso, na antiga aliança, era espiritualidade. Isso aqui remete a gente à comunhão, à mesa. Eles tinham que participar de comunhão para ter espiritualidade. Então o sacerdote deveria comer também uma parte da oferta. E o povo assim estava praticando espiritualidade, irmãos. Espiritualidade. Olha só, quando nós vemos no Novo Testamento a espiritualidade, sem falar nas festas, né? Sem falar nas festas, né? Então, no Antigo Testamento, era o sacerdote, ele deveria comer para manter a espiritualidade do povo, ele representava o povo. As festas que aconteciam, toda festa, era para que o povo também mantesse a sua, de certa forma, espiritualidade. Todas as festas que ainda hoje fazem dentro das igrejas, muitas festas, festa dos tabernáculos, né? Alguns dias atrás estavam ensinando os pastores, vocês têm que fazerem as festas das primícias. Eu fico só escutando, né? Porque isso não é para nós, festa da primícia, festa dos tabernáculos, festa não sei mais do que, isso era para o povo de Israel. Então essas festas, era o povo vir para estar à mesa, para comer junto, para festejar junto, isso era espiritualidade. Então no Antigo Testamento, espiritualidade era estar junto, fazendo também refeições juntos, isso era espiritualidade. Espiritualidade não era subir monte, não era jejuar, espiritualidade não tinha nada a ver com isso. Antes de eu falar no Novo Testamento, eu quero mostrar para vocês algo que às vezes você não pensou nisso, mas eu vou falar um pouco. Quem que fica em jejum hoje no nosso tempo? Tá? Não vou explicar detalhes aqui, eu vou lançar assim para depois você ouvir a palavra que eu vou pregar sobre isso.
Também não estou falando contra o jejum. Mas quem que fica em jejum hoje? Quem que você ouve dizer assim, eu não vou comer, eu não estou com fome? Quem que você ouve dizer isso? Ou a pessoa está doente, ou a pessoa está triste, ou ela está passando sofrimento. Toda pessoa diz, não estou com fome, eu não vou comer hoje. Ela tem ou ela está doente, ou ela está triste, né? sentindo alguma culpa, algum arrependimento, ou ela está passando um momento de sofrimento. O que ela faz? Ela se isola e fica ali sem comer. Muitos não falam com a família, falam o básico com a família, né? Outros não vêm na igreja, depende do que aconteceu, ela não vai ao culto, está sentido com alguém, magoado com alguém. O que ela faz? Se isola, né? Com os amigos, né? Alguma coisa ela faz para se isolar. Então, olha só, quem no Antigo Testamento jejuava? Quem tinha essas características. Você pode dizer assim, mas pastor, eles jejuavam também para vencer uma guerra. Sim, mas quem vai ir para a guerra já está naturalmente apreensivo ou triste. Não, mas era o povo de Deus, pastor. Mas olha para você ver como eles ficavam apreensivos, com medo, eles tinham medo, jejuavam assim. Aí por que eu estou falando isso? Quem que está em jejum e isolado, está sendo espiritual? Não. Quem está sendo espiritual é quem está em comunhão, quem está em unidade com os irmãos. Ser espiritual não é se isolar. Ninguém se torna espiritual ficando isolado. Provérbios ainda diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria e ele está buscando os seus próprios interesses. Então, de maneira alguma, eu me isolar em jejum está dizendo que eu sou espiritual. De maneira alguma, eu me isolar num monte para me consagrar está dizendo que eu sou espiritual. Ser espiritual é estar junto com a igreja. Ser espiritual é estar olhando para os irmãos. Irmão, escute aqui, ser espiritual não é quem está com um grupo de pessoas jejuando um monte de dia. Ser espiritual é você olhar para o próximo que está perto de você e está precisando de ajuda e você ajudar. Isso é ser espiritual no Evangelho. No Novo Testamento, a espiritualidade sempre esteve junto com a unidade da igreja. Você vê que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele já chama 12 pessoas. O ministério vai crescendo, então ele chama mais 70 pessoas. Nunca a obra de Deus funcionou com alguém se isolando, mas com alguém estando junto com os outros que estão no mesmo propósito. Você vê que eu li aqui, coloca para mim o versículo 10 aí, faz favor, Emanuel. Versículo 10 do capítulo 1, diz assim, pensamento, no mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Então, toda pessoa espiritual, ela está unida no pensamento e no propósito da sua comunidade. Amém, irmãos? Olha só, a unidade, há poder na unidade. A unidade sempre, você vai ouvir a palavra de Deus falando sobre o corpo, sobre a igreja. Alguns anos atrás aqui, uns 2 anos atrás, eu li aqui todos os textos do Novo Testamento, numa reunião de líder, que tinha a palavra juntos. A igreja nunca foi de alguém isolado. A igreja é de alguém que anda junto com os irmãos. Olha só, vou dar alguns exemplos para você. No Novo Testamento, nós vemos a igreja fazendo a ceia. Quando a igreja primitiva, ela está sendo formada, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim, muitos milagres, sinais aconteciam e todos estavam unidos. A unidade da igreja produzia na igreja primitiva milagres. A unidade da igreja. Você está vendo, irmãos, como a unidade é importante? Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Alguns cientistas, eles fizeram uma pesquisa sobre isso também. Deixa eu até ver aqui o nome.
não lembro o nome agora das aves. Não lembro agora o nome das aves. De manhã eu falei para os irmãos, mas agora eu não estou lembrado. Aqui, deixa eu ver. As gaivotas, eles fizeram uma pesquisa sobre as gaivotas. E elas voam em V. Quando uma das gaivotas está mal, está com algum problema, seja lá o que for, que ela está passando ali no meio daquele voo, elas não param de voar. Escute aqui. Não param de voar. 2 gaivotas vão perto daquela que está mal, e elas vão mais para trás com ela, para cuidar dela até que ela melhore. Escute. Ninguém para de voar quando está mal. Preste atenção, irmãos. Você não precisa parar com o que você exerce quando você está mal. Você não precisa matar o seu dom quando você está mal. Você pode continuar voando, porque Deus sempre vai colocar pessoas para estar perto de você até você melhorar e retomar o voo normal. Aleluia, isso é forte demais. Então, elas não param. Sempre a gaivota que está na frente, e ela tem problema também, alguma coisa acontece, outra a substitui por um tempo, igual faz com qualquer outro, substitui por algum tempo na frente, e ela vai um pouquinho mais para trás. E outra toma a liderança até que tudo esteja normal. Ninguém para, ninguém desiste uma da outra, todas continuam voando. Escute, estar unido com a igreja é isso, é não parar, mesmo que esteja com problema, com dificuldade. Deus dá graça para o corpo, irmãos. Deus não é graça para quem está isolado do corpo, a graça está no corpo de Cristo. Quanto mais eu estou unido com os meus irmãos, mais eu desfruto dessa graça, da ajuda mútua, da conversa, sabe, de tudo aquilo que o corpo de Cristo proporciona. Tem uma história que durante a era glacial, muito frio, né, os animais morrendo de frio, morrendo congelados, os porcos espinhos, para parar de morrer, eles se aproximaram todos, uns dos outros, se aproximavam uns dos outros. Aí se aqueciam, perto um do outro. Mas eles perceberam que, muitas vezes, por estar muito próximo uns dos outros, os espinhos uns dos outros machucavam, feriam os outros. Feriam. E o que eles fizeram? Se separaram novamente. Começaram a morrer, morrer de frio. Aí eles pensaram em se unir de novo. Se uniram de novo, pararam de morrer. Eles decidiram ficar juntos. Mesmo que o espinho de um e outro se ferisse, um se ferisse com o espinho do outro, mesmo assim era melhor estar perto, mesmo que às vezes se ferisse, do que estar separados e morressem de frio. A igreja é a mesma coisa, o corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós, a igreja, muitas vezes vai se ferir um ao outro, mas estar junto é proteção. Escute, a unidade é poderosa na vida da igreja, há poder na unidade, porque quando nós estamos juntos, nós temos proteção. A proteção de Deus está na unidade. Ouça isso, eu e você, quando nós nos isolamos, nós damos vou usar uma linguagem bem religiosa, né? Mas nós damos brecha, não para um demônio, e a gente está desprotegido para um demônio chegar. Em certo sentido é um demônio também, mas nós damos brecha para que outro ensino abale a nossa fé. Ninguém que está isolado está bem com a sua fé. Não existe eu estar isolado, eu não estar junto do corpo de Cristo e a minha fé está bem. A pessoa, ela pode falar, eu ouço mensagens na internet, eu ouço rádio, eu ouço a televisão, eu vejo a televisão, eu faço as minhas orações na minha casa, amém, tudo isso, ou metade disso é bom, né, tirando o rádio e a TV, né, algumas coisas na internet também são boas, bem poucas, mas são boas também.
Mas, irmãos, tirando essas coisas boas, não há como ter uma vida saudável sozinho. Ninguém nasceu para estar sozinho. O poder de Deus está na unidade do corpo. Mas, pastor, nós estamos passando uma pandemia. Não tem como a gente fazer festas juntos, celebrações juntos, a reunião da célula presencial, não há como fazer. Mas agora, ouça isso. Neemias, quando estava construindo ou reconstruindo, eles falaram o seguinte, diz assim: nós estamos muito separados. Leia Neemias para você ver. Nós estamos muito separados. Se o inimigo chegar, ele tem poder sobre nós, nos destrói, que a gente está muito separado. Eles desenvolveram uma técnica de soprar as cornetas, o chofar. Quando sopravam, todos estavam juntos. O inimigo não tinha poder sobre eles quando estavam juntos, separados. Eles sabiam que o inimigo ia derrotar eles. O que eu quero dizer com isso? Que agora é hora de nós nos reinventarmos para estarmos mantendo a nossa unidade. Para manter a unidade é hora de se reinventar. Como que nós vamos nos reinventar? Se você pode, tem oportunidade de estar na reunião de domingo com os irmãos, esteja. Mas, pastor, não dá nem para abraçar, nem para apertar a mão, nem para conversar muito, não dá. Mas o que dá para fazer, faça para manter a unidade do corpo de Cristo, para estar junto com a igreja. Há poder na unidade da igreja, não há poder na solidão, no isolamento. Muitas pessoas, às vezes, até na igreja, elas se entristecem num grupo, se entristecem numa célula, no louvor, na dança, se entristecem em alguma área que ela trabalha na igreja. O que ela faz? Se isola. Quem se isola não está agindo com sabedoria. Não está agindo com sabedoria. Quem se isola está numa espécie de jejum, de tristeza, de angústia, de mágoa. O que acontece? O que acontecia com essas pessoas no Antigo Testamento? Elas iam para esses jejuns, mas voltavam para a unidade e comunhão da congregação. Ninguém conseguia permanecer isolado, porque Deus chamou eu e você, irmãos, é para estar junto mesmo. Quando eu e você estamos juntos na unidade de Cristo, nós desfrutamos da graça de Deus. Não há como desfrutar sozinho. Quem que é um vencedor e comemora suas vitórias sozinho, tem uma comemoração boa. Ah, pastor, mas eu sei comemorar bem, eu sou feliz sozinho. Amém, você é feliz, mas será mais feliz acompanhado. Será mais feliz quando aprender a estar junto com as pessoas. Todo aquele que decide se isolar, ele decidiu, irmão, deixar sua fé vulnerável. Decidiu deixar sua fé vulnerável. Quando nós estamos juntos, a palavra de Deus, ela diz assim: exortem-se uns aos outros, ainda mais vendo que o dia se aproxima. Então, se exortar uns ao... Como que você vai ser exortado por alguém se isola? Como que eu vou exortar alguém que está isolado? Não há como. Todos nós precisamos ser exortados. Todos nós precisamos ser aconselhados. Todos nós precisamos que alguém ajude a gente a rever as nossas crenças. Essa semana eu meditei muito sobre isso, sobre rever as crenças. Nós precisamos rever as nossas crenças. Poxa, o que a palavra de Deus fala mesmo sobre batismo? O que a palavra de Deus fala mesmo sobre o Espírito Santo? Nós temos que rever as crenças. Se nós não pararmos e revermos as crenças, nós vamos crer em coisas que a Bíblia não fala, que disseram para nós. Como que nós vamos rever as crenças se nós não nos reunimos com as pessoas para que cada um esteja ajudando a nós revermos nossas crenças? Olha só o que aconteceu. A igreja primitiva, quando ela passou a ser perseguida, não puderam mais se reunir em grandes locais, não puderam mais.
Mas você pensa que eles pararam de se reunir? Eles não pararam. A igreja passou a se reunir até mesmo nas cavernas, mas se reuniam. A importância que a igreja dava para o momento de estar junto em comunhão com o seu irmão, irmãos, era tão grande, que mesmo que se reunissem em uma caverna, eles se reuniam. A igreja da Coreia, uma lei veio sobre a Coreia para a igreja não se reunir mais no templo. Os irmãos começaram a se reunir então nas casas, mas não pararam de se reunir. Se reuniam em grupos menores nas casas. Depois a nação liberou para a igreja se reunir. A igreja da Coreia foi voltar para os cultos no templo, no prédio. Quando eles voltaram para os cultos no prédio, não coube o número de pessoas que voltou para congregar no prédio. Porque irmãos entendiam a importância de estarem reunidos, mesmo que fossem num grupo menor na casa, mas não pararam de evangelizar, não pararam de falar do amor de Deus, não pararam de desfrutar da comunhão, de fortalecer um ao outro, de exortar um ao outro. Quando nós entendemos que há poder na unidade, irmãos, nada pode segurar a igreja de Cristo. Nós cantamos aqui agora, a igreja sempre prevaleceu. Não tem esse negócio de eu sou igreja sozinho, nós somos igreja. Não existe eu sou igreja sozinho, não, nós somos ela. Nós somos o corpo, não há como um membro se isolar. Tenta isolar um membro do seu corpo, arranca a mão, o braço, isola lá num quarto, lá, alguns dias, depois tenta colocar de volta no seu corpo, não dá, apodrece, o membro do corpo apodrece, não tem mais como restaurar no corpo. A mesma coisa é a igreja, eu e você, nós precisamos estar juntos. O sangue de Cristo, ele corre no corpo de Cristo, não em um membro isolado, corre no corpo de Cristo. É tão importante nesse tempo de pandemia, que a igreja entenda o poder da unidade. Irmãos, isso é para toda a igreja de Cristo entender, não uma denominação, mas para toda a igreja de Cristo entender, que é preciso estar em um tempo de unidade. Não é uma unidade onde eu tenho que mostrar espiritualidade para vocês de alguma forma. A espiritualidade, ela é demonstrada na unidade que nós temos, naquilo que nós compartilhamos. A unidade é demonstrada não no jejum da multidão, mas na preocupação que eu tenho com um irmão na igreja, da fé do irmão, de exortar um irmão, de fortalecer um irmão, de ajudar um irmão nas suas necessidades básicas. Isso é ser espiritual. Mas para a igreja da religião, ser espiritual é ficar com fome, é ficar com sede. Na igreja de Cristo, ser espiritual é estar junto, é estar apoiando, é estar fortalecendo, é estar exortando. Isso é ser espiritual. Isso é espiritualidade. O que mais Deus quer, isso o profeta Isaías já dizia. O jejum que agrada a Deus não é vocês ficarem com fome. O jejum que agrada a Deus é você estar preocupado com o seu próximo, acolhendo o seu próximo. Sabe, irmãos, quem sabe hoje mesmo você veio para cá, para esse culto. Você veio para cá hoje, e o que esse culto está fazendo na sua vida, o que o Espírito Santo está fazendo, o que esse momento está fazendo na sua vida, é acolher você. Nas entrelinhas de tudo isso que está acontecendo aqui, está dizendo assim: olha, Deus está cuidando de você, você está sendo cuidado por Deus. Há poder na unidade. Eu quero ler mais um texto aqui para os irmãos. Esse texto, ele está, deixa eu achar aqui, preguei sem olhar, né, para o texto que eu li, daí hoje. Esse texto, irmãos, que eu quero ler para vocês, está em Eclesiastes 4, 9 e 12. Olha só o que diz: melhor é serem dois do que um,
É bom ser um? É bom, mas melhor é ser dois. Isso é o mínimo. Não está dizendo que deve ser dois, mas é o mínimo. E aqui nós voltamos a ver Jesus. Vemos o apóstolo Paulo com as igrejas reunidas. Se não vê alguém bem-sucedido, alguém espiritual na Bíblia, que vivia jejuando e subindo monte e não se reunia. Não, a espiritualidade estava, irmãos, na confraternização, na comunhão, no que o apóstolo Paulo dizia: olha, gente, tragam cada um no final de semana, no domingo, separe cada um para nós ajudar os irmãos, quem está precisando. Isso era a espiritualidade da igreja. Sabe, se a gente parar para pensar, tem gente que nem frequenta a igreja, que pratica essa espiritualidade lá fora. Se preocupa muito com o próximo, claro que isso não salva eles, mas se preocupa muito, tanto com o próximo lá, que num certo sentido é mais espiritual do que muito crente que está na igreja. Olha só o que diz: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois vão lhe resistir. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha aqui, a gente vê na antiga aliança e na nova aliança, que Deus sempre teve um povo que se reunia para fisicamente mostrar ao mundo a manifestação do reino de Deus, a manifestação do corpo de Cristo. Agora escute, quanto mais quando um povo se reúne com a mentalidade e o entendimento da obra consumada de Jesus, ainda é mais poderoso. Ainda é mais poderoso. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: nós temos que nos reinventar. Participe das salas do Facebook, é uma maneira que nós achamos de nos reinventar. Estamos fazendo as células via internet, participe lá, toda semana tem mensagens ali, é meia hora, eu não vi uma ou outra célula que dá um pouco mais de meia hora, a maioria meia hora. Você liga o teu Facebook e participa junto das salas. Falamos essa semana agora sobre a mentalidade de filho, é isso, né? Foi essa semana, a mentalidade de filho de Deus. Como pensar, como ter a mentalidade de filho de Deus essa semana. Temos que nos reinventar. Se você tem a oportunidade e pode de estar no domingo, esteja no domingo. É importante para você, é importante para outro irmão, que às vezes você nem imagina, mas ele se espelha em você, na tua maneira de cultuar a Deus, de servir a Deus, na tua maneira de estar com a sua família. Tem irmãos que se espelham nisso, que gostam disso, olham você e a sua família e dizem: poxa, que legal a família do irmão. E quando você está no meio da igreja, esses irmãos estão aprendendo com a sua família, sem você falar nada, sem pregar para eles. A maneira que você cuida da sua esposa, dos seus filhos, com a comunidade, você está ensinando outras pessoas, mesmo sem querer ensinar. Você que é um bom administrador financeiro na sua casa, quando você administra bem suas finanças, você está junto com o grupo, junto com os irmãos, e você comenta e você fala, você está ensinando outros irmãos, dando ideia para outros irmãos como administrar as suas finanças. Você está vendo como é poderoso estar junto, como você lida com seus amigos, com as suas amizades. Os irmãos que estão reunidos estão vendo todas essas coisas, como você administra suas redes sociais, com tudo que você faz, você está ensinando alguém de alguma forma. Irmão, escute, você é membro do corpo de Cristo, você tem a sua utilidade peculiar, exclusiva sua. Ninguém tem a mesma utilidade que você no corpo de Cristo, ninguém. Todos nós somos especiais no corpo de Cristo. Ninguém faz como a gente faz, o que a gente faz.
pode fazer parecido, pode ter o mesmo dom, o mesmo talento, mas nunca igual. Nós somos iguais no sentido de ser filhos de Deus todos, mas no sentido de agir como corpo de Cristo, de se mover como corpo de Cristo, cada um tem a sua peculiaridade. Amém, irmãos? Quero que hoje você saia desse lugar aqui realmente decidido a se reinventar para de alguma forma estar sempre em unidade com a igreja de Cristo. Vamos orar juntos, se você puder.